Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos de volta ao nosso canal e ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo, uma súmula interessante aqui, que é a súmula 163 sobre contrato de experiência. Mas já vou antecipar que esse entendimento aqui ele vai se aplicar para toda e qualquer situação de contrato a termo, né? Contrato com prazo determinado, tá? E não só para o contrato de experiência. O contrato de experiência é uma das hipóteses do contrato por prazo determinado, mas a gente vai aplicar também para outras hipóteses de contrato a prazo, tá? A súmula fala assim: aviso prévio, contrato de experiência. Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência na forma do artigo 481 da CLT. Bom, primeiro ponto aqui é o seguinte: a gente perceber que ele está falando de um contrato, portanto, com um prazo determinado, que é uma situação que, em geral, é excepcional. Tá? A regra geral no direito do trabalho é o contrato com um prazo indeterminado. Né? O contrato com um prazo indeterminado, ou seja, até em função aqui do princípio da continuidade da relação de emprego, né? Que é uma das ideias aí que regem o direito do trabalho, já que o empregado, em geral, ele vai ter no emprego a sua fonte de subsistência, né, do seu sustento, da sua família, e, portanto, a tendência é que o empregado queira se fixar no emprego. Até essa é uma premissa que hoje em dia a gente pode começar a debater cada vez mais isso, né, com essa tendência de plataformização do trabalho, modificações culturais também, né, mas é um tema aqui para um estudo talvez aí de mestrado, de doutorado, que não é o nosso objetivo aqui específico nesse vídeo, tá? Mas então, o direito do trabalho, princípio da continuidade, regra geral, contrato por prazo indeterminado, a exceção vai ser o contrato por prazo determinado. Entre eles, o contrato de experiência, né, que ele vai ser fixado lá, a gente sabe, até o período de 90 dias. Muito bem, e aqui a gente tem que lembrar o seguinte: quando eu estou diante de um contrato com prazo determinado, né, um contrato com prazo determinado, que seria uma situação, portanto, excepcional, a gente vai ter duas possibilidades. Eu vou ter a primeira possibilidade: o contrato que contenha a cláusula assecuratória do direito de rescisão antecipada. Né? Essa situação aqui é a situação justamente que é prevista no artigo 481 da CLT, que está aqui nessa tela. Né? Então é um contrato com prazo determinado, com prazo certo, com uma data final, uma data de vigência, mas se insere nesse contrato, né, nesse contrato de trabalho, se insere uma cláusula que assegura um direito de rescisão antecipada por ambas as partes. O que fala o artigo 481? Aos contratos por prazo determinado que contiverem uma cláusula asseguratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo, quer dizer, a data final do contrato, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Ou seja, se o contrato tiver essa cláusula, uma cláusula que assegura, portanto, que empregado ou empregador, qualquer um deles, podem rescindir o contrato de forma antecipada, eu vou aplicar aqui os mesmos princípios que regem o contrato por prazo indeterminado. Ou seja, eu vou ter que aplicar nesse caso, por exemplo, a figura do aviso prévio. O aviso prévio vai ter que ser concedido, seja pelo empregado, seja pelo empregador. Se o empregador não concede aviso prévio, ele vai ter que pagar o aviso prévio, vai ter que pagar lá os 30 dias. Se o empregado não concede o aviso prévio, vai poder fazer, o empregador pode fazer o desconto desses 30 dias. Percebe? Além disso, se for uma rescisão antecipada determinada pelo empregador, pelo patrão, ele vai ter que pagar lá a indenização de 40% do FGTS. Né? Porque aqui eu estou equiparando esse contrato a uma situação, portanto, a uma situação de contrato com prazo indeterminado. Percebe? Então essa que é a situação aqui. Além disso, claro, o empregado ele vai poder sacar o FGTS e vai receber as demais parcelas, vai receber o saldo de salários, vai receber também o 13º proporcional e vai receber também as férias proporcionais com 1/3. Tá? Seria essa situação aqui. Bom, agora a segunda situação vai ser a situação padrão, digamos assim, a situação em que o contrato de prazo determinado não contém essa cláusula assecuratória do direito de rescisão antecipada. Não vou nem terminar aqui de escrever. Né? Ou seja, se o contrato com prazo determinado não contiver essa cláusula assecuratória do direito de rescisão antecipada, a gente vai aplicar aqui os artigos 479 e 480 da CLT. Ou seja, nesse caso aqui,
a rescisão ela vai obedecer, ela vai observar aqui uma regra específica, que não vai se confundir aqui com essa situação. Ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, o aviso prévio não vai ser devido. Então, um contrato com prazo determinado, que não contém a cláusula securatória do direito de rescisão antecipada, caso uma das partes rescinda, quer dizer, extinga esse contrato antes da data final, antes do termo que foi estipulado, não vai ser devido ao aviso prévio, tá? Mas em compensação a gente vai ter que aplicar o 479 e o 480. O 479, ele está aqui na tela, ele prevê o seguinte: nos contratos que tenham termo estipulado, contrato a prazo, portanto, o empregador que sem justa causa despedir o empregado, antes do prazo, claro, será obrigado a pagar-lhe a título de indenização por metade a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Ou seja, o empregador, portanto, digamos lá que fosse um contrato com um prazo de 90 dias, tá? E aí o empregador, por exemplo, ele chega no 30º dia, ele resolve então extinguir esse contrato. Ele resolve extinguir esse contrato, portanto, antecipadamente. Antecipadamente, ele foi lá e extinguiu esse contrato, beleza? Bom, o que esse dispositivo fala é o seguinte: esse empregado aqui, ele vai ter direito de receber, então, a metade da remuneração que ele teria direito até o fim do contrato. Bom, aqui ele teria mais 60 dias, concorda comigo? Ele trabalhou 30, o contrato tinha 90, ele teria mais 60 dias. Então, nesse caso aqui, o empregado vai receber metade dessa remuneração, ou seja, o empregado vai ter direito de receber, então, o equivalente a 30 dias de trabalho. É a multa do artigo 479 da CLT. Beleza? É isso que vai acontecer aqui. E nessa situação também, é claro que o empregado vai fazer jus também a receber o saldo de salários, o 13º proporcional, as férias com 1/3, e também o FGTS com 40%. Tá? O entendimento é que, inclusive, o FGTS com 40% ele vai ser somado à indenização do 479. Isso está previsto lá no decreto que regulamenta o FGTS, que é o decreto 99684 de 90. Tá? Ou seja, ele vai receber a indenização equivalente à metade dos dias que faltam, mais o fundo de garantia do período com 40%, e além disso ele vai receber as parcelas normais, saldo de salário, 13º e férias. Tá? Só não vai entrar aqui o aviso prévio. Não vai entrar o aviso prévio porque aqui eu não tenho, portanto, uma cláusula assecuratória do direito de rescisão antecipada. Perfeito? Bom, e se a rescisão antecipada se der porque o empregado quis? No caso aqui não foi o empregador que dispensou antes do prazo, que extinguiu o contrato antes, foi o trabalhador. O trabalhador foi lá, e aí o empregado ele resolveu sair antes do prazo. É o 480, ele fala o seguinte: havendo termo estipulado, o empregado não poderá se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Tá? Ou seja, se o empregado sai, mesmo exemplo, contrato de 90 dias, chegou com 30 dias, o empregado não quer mais ficar. O que vai acontecer? O empregado vai ter que indenizar, o patrão dos prejuízos que essa antecipação vão gerar para o patrão, porque o patrão se programou, por exemplo, isso pode gerar algum prejuízo, tá? Mas o entendimento é o seguinte: essa indenização ela jamais pode superar a do 479. Ou seja, em qualquer hipótese, em nenhuma hipótese, melhor dizendo, em nenhuma hipótese vai ser possível que a indenização que o empregado vai dever ao empregador por rescisão antecipada do contrato a termo, em nenhuma hipótese pode superar metade dos salários ou da remuneração que aquele empregado teria direito até o final do contrato. Tá? Então o teto do 480, digamos assim, é o 479. Tá? É a metade da remuneração que o empregado teria direito. E essa indenização aqui, claro, é uma situação que é difícil de calcular, e certamente ela pode gerar polêmica, ela pode gerar alguma desavença no caso concreto, porque, em princípio aqui, o empregador ele deveria comprovar o prejuízo que aquela rescisão antecipada feita pelo empregado gerou para ele, empregador. Então seria onde da prova aqui do empregador comprovar isso, e sempre com esse limite aqui do 479, ok? Então é isso. Então, voltando agora à súmula, fica mais fácil de entender. A súmula fala, olha, se for uma rescisão antecipada de um contrato de experiência, como em qualquer contrato a termo, como eu falei, a gente vai aplicar o 481. Se houver no contrato
a cláusula assecuratória do direito de rescisão antecipada. E aí, se eu tenho, portanto, no contrato de experiência ou em qualquer contrato a termo, se eu tenho uma cláusula assecuratória do direito de rescisão antecipada, é claro que o aviso prévio vai ser devido. Tá? É isso. Então a súmula ela está referindo aqui o entendimento, que é um entendimento que talvez nos primórdios do direito do trabalho, né, o TST lá no começo, lá nos anos 70, 60, ele pode ter discutido isso, mas hoje em dia já há muito tempo não tem espaço mais para discussão e está aqui, portanto, a compreensão da súmula 163 do TST. Tá bom, minha gente? Se você me deu a honra de ficar até aqui comigo nesse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso projeto com seus colegas e amigos para que esse projeto possa crescer cada vez mais e continuar alcançando e ajudando mais gente. Grande abraço e até o próximo!